Nosso texto é o texto de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao 15. Texto muito importante, também para a nossa mensagem. E o texto diz o seguinte: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de meditação da palavra do Senhor e que nós guardemos ela e meditemos nela todos os dias. Amém. Eu não lembro qual é o desenho animado que tinha uma lâmpada e a pessoa esfregava a lâmpada e aparecia um gênio. Eu já vi gente falando aí, hein? Aí esfregava a lâmpada, aparecia um gênio, e o gênio dizia: olha, como você me tirou dessa lâmpada, agora você pode fazer 3 pedidos, e eu vou atender um por um, mas só pode pedir 3 coisas. É um desenho, mas que eu vejo que ele tem alguma ligação com esse texto. Em sonho, não apareceu o gênio da lâmpada para Salomão. Apareceu o Criador. Apareceu o Todo-Poderoso em sonho para Salomão. E diz a ele: me pede o que você quiser. O que você quer? Peça que eu te dê. E veja que Salomão, ele estava em Gibeão, né, um monte onde ele foi oferecer sacrifícios, e ali o Senhor fala com ele.
diante da tarefa de governar aquela numerosa multidão recebida do seu pai, agora ele como rei, mas um jovem rei, sem experiência de vida, e quem sabe essa foi a grande oportunidade que Deus deu para Salomão, inexperiente, jovem. E aí Salomão responde: teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse grande povo? A pergunta que Salomão joga para Deus, ele está dizendo: Deus, eu preciso da sua sabedoria. Porque quem seria capaz de governar esses milhões de pessoas que eu tenho na minha frente, se não fosse pelo Senhor? Só o Senhor é capaz de governar. E ele se coloca então à disposição. Mas olha, ele pede sabedoria, coração compreensivo. Porém, ele não quer qualquer sabedoria ou compreensão. Ele quer uma sabedoria especial, algo que mostra de fato que é uma sabedoria, para diferenciar entre o bem e o mal. Essa sabedoria Salomão precisava. Como governar? Como identificar aqueles lobos vestidos de cordeiros que vêm ao lado de um rei? Muitos virão ao seu lado para tomar o seu trono, para enganá-lo. E como diferenciar entre o bem e o mal, se não pela sabedoria do Senhor? Deus então faz uma promessa àquele jovem rei: eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual, nem haverá depois de você. Em sabedoria, Deus está dizendo: você vai ter a sabedoria máxima, nem antes houve, nem depois haverá. Por isso tenho convicção, não houve um homem mais sábio do que Salomão, e não haverá sobre a face da terra, mesmo depois com toda a tecnologia criada pelo ser humano, mas naquele tempo governar aquele povo daquela maneira, só ele mesmo. Ninguém nascido de homem e mulher seria capaz e receberia tal inteligência e sabedoria. E ele dá mais. Deus dá mais coisas. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da tua vida. Riqueza e fama, quem sabe muitos conquistaram depois, e quem sabe hoje nós temos homens que tiveram muito mais riqueza do que Salomão. Só que naquela época dele, ninguém era mais rico do que ele, pela promessa do Senhor. Irmãos, nós estamos iniciando um novo ano, 2026. Não muda nada do ano passado. Os dias só passam. Essa contagem de dias, isso é coisa humana, isso os dias, o dia de 31 e o dia 1º para Deus, eles são iguais. Mudou o calendário para nós. Nós é que precisamos, o ser humano precisa criar eventos, criar datas para fazer um rebuliço na sociedade, para chamar atenção. E a gente então termina um ano, 31, espera meia-noite, agora acabou, finalmente meu sofrimento acabou. Meia-noite e 10 segundos, agora um novo dia, novo ano. Como se os problemas
do dia 31 já tivesse sido resolvido na virada do ano. Como se a saúde que eu não tinha passei a ter na virada do ano. Mas isso é coisa da nossa cabeça, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Mas ao olhar para trás, ano de 2025, temos um ano muito a agradecer. Mas também temos que admitir que foi um ano difícil. Foi um ano pesado. Diferente para mim, muitas ocasiões, muitas lutas, tremendas lutas, tremendas tentações, tremendas vontades, algumas batalhas vencidas, outras derrotas. Foi um ano difícil em muitos setores da sociedade. E isso não irá mudar porque o ano mudou do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. O importante é refletir e procurar ver quais são as expectativas para esse novo ano. Temos que descansar o coração, acalmar a alma, esperar, respirar e deixar as coisas irem acontecendo para ver o que de fato Deus tem preparado para cada um de nós nesse ano de 2026. Quando chegarmos no final desse ano, como chegaremos lá? Se chegaremos. Será que seremos atendidos em nossos pedidos? Vamos fazer um exercício de imaginação se Deus, se você encontrasse esse gênio da lâmpada, ou vamos um pouquinho mais profundo, se Deus hoje à noite aparecesse para você, sentasse ao seu lado na sua cama, olhasse nos seus olhos e dissesse: escuta, nesse ano aí de 2026, me peça aí o que você deseja, o que você quer que eu te dê, o que você está esperando, o que você pediria? Eu lembro que volta e meia numa conversa com muitos de vocês, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Alguns sonharam com o prêmio da Mega Sena, mas viram que isso é ilusão. Isso foi para enganar aqueles que vão lá apostar. Porque é assim que funciona. Mas vamos lá, o que você pediria na sua vida para Deus? Você está conversando com o Criador. E você teria a oportunidade, Deus está te dando a oportunidade, me peça o que você quer que eu te dê. O que você pediria a Ele? Talvez você pediria muito ouro. Eu não sei por que o homem se encanta tanto com a riqueza, porque a riqueza ela também traz os seus grandes problemas da vida. Basta olhar naqueles que têm um pouco e sabem que quem tem um pouco luta, a luta não é fácil também. Mas de repente você gostaria de ter muita riqueza, muito ouro. O que você pediria? Talvez você pediria a oportunidade de ter o poder nas suas mãos, de fazer aquilo que você quisesse fazer. E aí eu acho, nesse sentido, um pouco interessante aquele filme lá do
do poder lá, o cara que ficou Deus por um dia. O que você faria com o poder? Mas talvez nem todo esse poder, mas vamos pensar em ser um rei, ter uma nação à sua disposição, diante dos seus olhos para governar. Por que você queria poder? Para de fato governar como Deus quer que governe, ou ser um ditador, como nós estamos vendo por aí? E estamos sentindo isso na pele um pouco. E nós vemos o que acontece com ditadores, né? Mas vamos lá. Por que você pediria poder? Talvez você falaria: Deus, eu preciso de amor. Quero amar as pessoas. Talvez você pediria para Ele restituir a tua família. Talvez você pediria paz dentro do seu lar. Ou, sei lá, qual é a tua vontade. Mas o que você pediria? O que você teria coragem de pedir para Deus? Quando eu falei antes que em vários setores, ou em muitos setores da sociedade, foi um ano difícil, é porque as pessoas estão precisando da sabedoria de Deus. Da sabedoria de Deus. Quem governa quer um povo burro, desculpa o termo. Porque quanto menos iletrado, menos souber, mais fácil de escravizar. E a gente vê que o Brasil se tornou um país pouco iletrado. E isso é um projeto, isso não é algo que veio por um acaso. Nossas crianças não estão aprendendo, não é porque é por um acaso, os professores não sabem ensinar, é porque isso é um projeto. Então, talvez, quando a gente olha ao nosso redor, nosso país, as pessoas estão precisando da sabedoria de Deus. Mas especialmente de uma sabedoria para diferenciar entre o bem e o mal. Vamos analisar algumas coisas. Nossos governantes e autoridades estão precisando da sabedoria para diferenciar entre o bem e o mal. Porque eles estão só de um lado. As nações estão se tornando muito numerosas. À medida que elas crescem, crescem também os seus problemas, as suas dificuldades. Sabedoria igual a de Salomão eles não terão, porque é uma promessa de Deus. Mas Deus ainda dá a sabedoria. Nós temos a palavra e a sabedoria para diferenciar entre o bem e o mal. Essa sabedoria Deus dá para o seu povo, para aqueles que o buscam. Como diz Tiago, quer sabedoria? Peça a Deus, que dá sem medida. Especialmente ao usar o poder que tem na mão, usar os impostos, usar a riqueza do país para o bem. Porque se pode usar para as duas coisas, mas estão precisando da sabedoria para usar para o bem. Governar de acordo com os princípios bíblicos e não satânicos. Governar com a orientação da palavra e com o temor a Deus é sabedoria. O resto é governar para o mal, é governar para as trevas. E certamente quem governa para as trevas se afasta de Deus. Os pais
Falando agora para você que é pai, e a gente vê ao nosso redor os pais numa luta tremenda, estão precisando da sabedoria divina como chefes de um lar, de uma família, para governar a sua própria casa. É interessante que criticamos tão facilmente os outros, seja eles quem for, quem exerce autoridade sobre nós, criticamos com tanta facilidade e esquecemos que dentro da nossa casa, nós é quem somos a autoridade. E se nossa casa está bagunçada, o que está acontecendo? Se os filhos optam e escolhem pecar, isso é uma escolha deles. Mas os pais precisam sim apontar o erro, apontar o pecado. Isso não isenta os pais de ir lá e passar a mão na cabeça e dizer que eles não precisam se arrepender. Os pais precisam da sabedoria de Deus para apontar e dizer para os filhos, pelo menos, ó filho, eu só preciso te dizer um negócio, o caminho que você está é o caminho que vai te levar para longe de Deus. Agora você escolhe se quer ficar nele ou não. E então isso é governar com sabedoria. Os pais estão precisando urgentemente clamar por essa sabedoria. Os próprios pais estão precisando aprender a diferenciar entre o bem e o mal. E a gente sente essa dificuldade, porque nós trabalhamos com crianças aqui no templo também. E nós percebemos que muitas vezes as confusões da cabeça dos nossos filhos vêm porque os pais, eles já estão com dificuldade de diferenciar entre o bem e o mal. O que é prioridade? Como conduzir o filho? As mulheres precisam da sabedoria do alto para diferenciar entre o bem e o mal. Vivemos num contexto social em que as mulheres, muitas vezes, tendo que trabalhar 2, 3 trabalhos e ainda precisam cuidar da casa. E o pior é que eu já vi muitos homens cobrarem sua esposa disso. Aquele pensamento feminista está muito presente, infelizmente, dentro dos nossos lares. Homens cobrando a própria comida da sua esposa. Homens que deitam na rede e acham que a sua esposa é sua escrava. Mas as mulheres precisam de sabedoria para saber diferenciar entre esse movimento feminista que há no mundo e qual é o papel de uma mulher cristã, de uma mulher dedicada e consagrada ao Senhor, desse papel que estão querendo impor sobre as mulheres a todo custo. Abram os olhos, mulheres. Nem toda frase bonita deve entrar no seu coração. Cuidado com elas. Homem e mulher precisam da sabedoria para trabalhar em equipe. Deus, quando criou o homem, a mulher disse, vou fazer uma companheira como se fosse a sua outra metade, quer dizer, os dois vão carregar juntos. O homem tem a sua função, a mulher tem a função dela, mas os dois juntos se completam. E um ajuda a carregar o fardo do outro, com amor, com carinho, com dedicação, com compreensão. Casais estão precisando dessa sabedoria para diferenciar dentro do seu casamento o que é bom e o que é mal. O que está estragando a relação do casal. Precisamos dessa sabedoria para dizer, escuta, o que está acontecendo?
conosco. Precisamos sentar e identificar o que está acontecendo dentro do nosso lar. Precisamos da sabedoria para lidar com essa tecnologia. Muitos aqui, como eu, vivemos num tempo sem luz, tempo da vela, tempo sem carro, tempo do cavalo, tempo da carroça, da manivela, puxando água na manivela. E a gente vê hoje o que acontece em 30, 40 anos, a evolução que houve. E não são só os jovens que estão precisando de sabedoria para usar essa tecnologia, são nós. Nós precisamos de sabedoria para dizer que tudo tem limite. Tudo tem limite. E é a tecnologia, sim, que está destruindo muitos lares. Por isso eu falo, quando vocês forem para a cama, não se pega mais celular. É isso que está destruindo. Se deita na cama, cada um para o seu lado, cada um pega o seu celular, um pega o celular, não está nem aí para o outro. E esquece que o celular é uma terceira pessoa que está ali atrapalhando. Então precisamos ensinar e dar sabedoria para os nossos filhos, dizer: filho, agora tudo tem limite. E tudo está chegando com tanta facilidade na cabeça das nossas crianças e dos nossos filhos. Basta eles digitar lá na barra do Google uma palavra e aparece o que eles quiserem. E não adianta quebrar o celular. Tem que ensinar aqui dentro. É aqui dentro que tem que mudar. Quebrar o celular não resolve, porque eles vão comprar outro, ou você mesmo vai ter que comprar outro para ele. Então não resolve. Mas tem que sentar e ensinar. Os jovens precisam dessa sabedoria. Quando vemos muitos adultos se perdendo, pais que já não sabem mais o que fazer com seus filhos e falam: eu não sei mais o que fazer. É porque os pais já estão perdidos. E aí, será que não seria a hora de orar? Pedir sabedoria? Se arrepender daquilo que fez errado e voltar ao caminho correto? O que passou no ano passado, o que nós fizemos de errado, nós não vamos conseguir voltar lá e mudar. Agora eu posso daqui para frente tomar uma decisão. Eu posso me arrepender, eu posso pedir perdão, como nós fizemos antes, e pedir sabedoria, para que 2026 façamos diferente, para ver se nós conseguimos reconstruir os nossos lares, a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, na presença do Senhor. E Deus reconstrói. Quando falamos em sabedoria de Deus, nós pensamos que significa somente conhecimento. Mas a sabedoria de Deus vai muito além da nossa compreensão. Sabedoria significa também humildade. Sabedoria significa reconhecer o seu pecado. Sabedoria significa se curvar e pedir perdão por eles. Busquem a sabedoria de Deus. Busquem, continuem assim como vocês estão iniciando o ano, buscando a sabedoria de Deus. Deus está lhes oferecendo ela de graça na palavra. Por isso cantamos: eu ontem estava desiludido a procurar a verdade.
Mas nós não podemos chegar mais para Deus e dizer: Deus, eu não ouvi a verdade, eu não conheço a verdade. Mentira. Você pode não saber, mas não sabe porque não lê. E se lê, não está prestando atenção, não está meditando, não está buscando realmente saber o que Deus está falando ao seu coração. Então busque essa sabedoria. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, como ele nos orienta em Mateus 6,33, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus disse para Salomão: tudo que você não pediu eu vou te dar também. Então busque o reino. O resto é por conta de Deus. Oremos, continuemos trabalhando, seguindo, mas com o reino de Deus em primeiro lugar, na certeza que o resto Deus nos dá. Que nesse novo ano saibamos buscar de coração sábio, um coração sábio e compreensivo. E Deus nos oferece isso pela sua palavra e pela ação do seu Espírito Santo. Que Deus nos guarde nesta sabedoria que hoje estamos tendo a oportunidade de buscar para a vida eterna. Amém.